Glória a Deus, graça sobre graça, no nome do Senhor Jesus Cristo. É o programa Virtude do Espírito, nesta manhã abençoando você. A graça de Deus é linda demais. É a palavra viva de Deus em nossos corações, transformando-nos no padrão que Ele espera que estejamos. A palavra de Deus é isso. A palavra de Deus é o poder que temos que receber de transformação. A palavra de Deus transforma o indivíduo. Estamos ao vivo na página da igreja também, no Facebook, Igreja da Virtude do Espírito de Deus. Aleluia. Bendito é o Senhor. Então olha que lindo, Bendito é o Senhor. Eis que o Senhor, Isaías 51:3, é onde paramos. Eis que o Senhor confortou Sião, consolou todas as suas tragédias, todo o seu desespero. Ele transformará o seu deserto em um Éden, quer dizer, em um lugar cheio de alimento, de beleza. É a sua vida que Ele quer transformar por intermédio do entendimento, por intermédio desta renovação da mente. Quem é o homem digno de receber isso? O novo homem, proveniente da justiça e da verdade. E como é que a Bíblia diz que esse novo homem nasce em nós? Pela renovação da vossa mente. Efésios 4. Quanto à maneira de viver, fostes instruídos a vos despide do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. Esse homem não tem direito em nada da parte de Deus. O homem corrompido pelos desejos enganosos, a velha criatura, não tem direito, não é participante de Deus. Você entende isso? Mas fostes instruídos a vos revestir do novo homem, criado na semelhança de Deus, proveniente da justiça e da verdade. Olha só. Pela renovação das vossas mentes, pela renovação do vosso entendimento. Quando nós conhecemos a plenitude de Cristo, esse novo homem é plantado dentro de nós, regado, e Deus vai dando um crescimento. É isso. E é esse homem aí, que já não é mais o homem do orgulho no que faz, já não é mais o homem que se gloria nos seus acertos. Esse homem é o homem da dependência, é o homem que vive a fé em Jesus Cristo, vive unicamente nesse propósito, fé, é o homem do crer. Esse homem trabalha, esse homem se esforça, mas esse homem sabe que a única coisa que ele tem que levar em consideração para obter favor de Deus é o crer. Ele não considera o seu trabalho como qualificações para alcançar o seu esforço, não. Então olha, e Ele vai transformar o nosso deserto em um Éden, e a sua solidão como o jardim do Senhor. Quando ele diz aqui a sua solidão, é o abandono, é o desprezo. Aí ele diz que vai transformar como um jardim do Senhor. Então você vê que ele nos dá a intenção, ele nos intenciona que o jardim dele é habitado. Nós não conhecemos o jardim do Senhor. Aleluia. Regozijo e alegria se encontrarão nela, ações de graça,
som de boa música e lindas canções, quer dizer alegria, transformação. Aí ele diz no 4, ó, atendei-me, povo meu, e escutai-me, nação minha, porquanto de mim procederá a Torá, a lei. Minha justiça se tornará uma luz para todas as nações, quer dizer, ele está dizendo, de mim procederá, no futuro, procederá, não era naquele momento, o verbo aqui é futuro, só que esse povo já tinha uma Torá, e como é que ele está dizendo que ele ia entregar outra Torá? Porque agora era Cristo, a justiça dele. Era a lei de Cristo, a lei do crer, da fé. Porque esse povo que quando Isaías profetizou, esse povo já tinha uma lei. Já tinha uma lei. Mas ele estava falando da lei de Cristo. Ó, minha justiça, aí ele conclui. Minha justiça se tornará uma luz para todas as nações. Quer dizer, é a justiça de Deus que nos torna. O Paulo, ele lamentou por esse povo aqui um dia. O Paulo se entristeceu. Se você for ler minuciosamente Romanos capítulo 10, do versículo 1 ao 3, você vai ver o Paulo lá triste pela sua nação, pelos judeus, pelos religiosos, pelos seus pais religiosos porque o Paulo disse, minha oração, o meu clamor a Deus é que os meus irmãos sejam salvos, porque deles procedem a promessa, a lei, os pergaminhos. Aí o Paulo diz, eu sou consciente quanto o zelo que eles devotam a Deus, todavia o seu zelo não tem como base o real conhecimento, ou o real entendimento. O que é uma pessoa zelosa por Deus, mas esse zelo é ilegal? É isso que Paulo está dizendo que aquele povo tem lá em Romanos 10. O zelo daquele povo religioso não valia nada para Deus, não valia. Você pode ser uma pessoa zelosa. O que é uma pessoa zelosa? Vamos lá, vamos identificar uma pessoa zelosa. É uma pessoa que tenta fazer tudo perfeito para Deus. Uma pessoa que tenta dar o seu melhor. Era o meu caso na religião. É uma pessoa que está tentando dar o melhor, fazer da maneira certa, só que ela não tem o real entendimento. Então você vê que a obra dela é reprovada, porque ela não tem o real entendimento. Meu querido, Deus não quer o seu serviço, Deus quer que você o conheça. Deus quer que você o conheça. Tentar trabalhar para Deus pode ser uma grande barreira para o conhecê-lo. Você pode ser um trabalhador de Deus, mas viver de maneira miserável. Rapaz, isso parece irracional, isso aí, parece irracional. Mas eu sei o que estou falando. Eu sei o que estou falando. E você circunstancialmente vê isso. Porque você pode olhar para a sua vida, e eu estou falando de você, é verdade. Eu trabalho, eu me esforço, eu faço isso, faço aquilo, e minha vida é uma derrota. Então eu não estou mentindo, eu estou falando a verdade. Não é isso? Era o caso lá de Romanos 10, versículo 3, se eu não me engano. Contudo, o seu zelo não tem como base o real entendimento, o real conhecimento. Agora, qual era o real conhecimento que eles tinham que ter? Qual era o real conhecimento? Porque o conhecimento que eles estavam baseados
era que eles tinham que trabalhar, serem perfeitos, mas eles não eram. Por mais que fossem zelosos, o zelo ele só é aceito diante de Deus, diante do Pai, quando ele tem como base, quando ele está ali cessado no real conhecimento de Cristo Jesus. Aprenda isso. Na plenitude. A plenitude é o alicerce, é a base. Aí pode construir o zelo, que você vai arrebentar com o inferno. Você vai arrebentar com o inferno quando você constrói o seu zelo em cima da plenitude de Cristo. O inferno vai fugir de você. A amarração, as barreiras vão tudo cair diante de você. Eu tenho propriedade para falar isso para você, autoridade. Eu tenho ousadia para falar isso a você. Aí vamos lá. Aí o Paulo diz: todavia o seu zelo não tem como base o real entendimento. Aí o Paulo conclui, porque ao invés de eles receberem a justiça de Deus, não reconhecendo a justiça que vem de Deus, mas tentando estabelecer a sua própria justiça, aqui que estava a falha daquele povo, que o Paulo orava para que eles entendessem e pudessem receber a salvação em suas vidas. Eles trocavam a justiça de Deus pela sua própria. Era isso aí. Olha aí. Pois não reconhecendo a justiça que vem de Deus e buscando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. Aqui está. Não se submeteram à justiça de Deus. Não aceitaram a justiça de Deus. E a palavra está dizendo aqui, Isaías 54, segunda linha: minha justiça se tornará uma luz para todas as nações. Se você despreza a justiça de Deus, meu querido, nem sabe o que é isso, aí está o problema dos teus problemas. Parece redundância. Aí está o problema dos teus problemas. Aí está a pedra que impede o teu sucesso, que impede a tua bênção, o fluxo do Senhor na tua vida. Quando você não reconhece a justiça de Deus. E o que é reconhecer a justiça de Deus? É reconhecer lá o 1 Coríntios 1,30, que eu pertenço a Ele já, que Ele se tornou a minha sabedoria. Eu prego Jesus, a minha sabedoria é essa, Jesus, simples. E Ele se tornou para mim justiça, santificação e redenção. Então quer dizer, tudo aquilo que a religião me ensina a buscar para me ser aceito por Deus e abençoado, a palavra está dizendo que Ele já me deu. Eu não preciso buscar nada, eu só preciso acreditar que tenho isso. Isso é aceitar a justiça de Deus. Eu não estou tentando me qualificar com Deus, eu estou vivendo a qualificação que Ele produziu em mim. Entende isso? É diferente. E contra isso, meu querido, já não há acusação, já não há condenação. Você está livre da opinião da maioria do público, dos acusadores. Você vive a liberdade. É você e Deus e ninguém mais. Quando você errar, que você vai errar, não adianta se levantar os julgadores, os promotores. Você sabe que você é amado. Você sabe que Ele fez uma obra em você, que ninguém pode se separar, nem a acusação, nem a condenação, nem a fome, nem a miséria, nem a perseguição, nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem profundidade, nem o presente, nem o porvir. Nada vos separará desse amor que Ele tem por você, que Ele tem por mim. Nada me separará desse amor. Ninguém me separa. Ou eu abandono Ele, ou então ninguém me separa. O que pode ser é abandonado
porque ele tornou-me o que a religião me ensina a adquirir, me tornar. O evangelho religioso, para ser mais prático, o evangelho religioso diz que você tem que ser aquilo que Cristo já tornou você. É tolice, é perca de tempo. Se levante nessa crença, nessa fé. Você está entendendo? Você vê aqui que é crença, é fé, é a maneira certa de crer. É a maneira certa de crer. Colossenses diz: vós estáis aperfeiçoados nele. Nele vós estáis aperfeiçoados. Olha, Colossenses diz. Aleluia. Aí ele diz: isto é o perdão de todos os vossos pecados. Olha o que o Paulo disse em Colossenses: nele vós estáis aperfeiçoados, isto é o perdão de todos os vossos pecados. Aleluia. Bendito é o Senhor. Quando alguém está em Cristo, é alguém que está debaixo de uma cachoeira de perdão. Você já entrou debaixo de uma cachoeira? É impossível alguém, ainda que pegue aquela lama mais liguenta, aquela argila, aquela tabatinga, sei lá, e jogue em você, aquilo não pode grudar em você, porque você está debaixo de uma cachoeira. A água é forte, limpa você constantemente, limpa você. Você entende isso? Isso é estar em Cristo. Por mais que você erre, eu estou falando do pecado culposo, quando não há intenção de cometê-lo, que é o que nós que vivemos a fé cometemos. Por mais que você falhe, você erre, você já está perdoado. Isso é pecado todos os pecados. Amanhã, sexta-feira, você acha que amanhã você não vai pecar? Claro que vai. Claro que vai. Mas você sabia que se você não rejeitar Cristo, se você não declarar com a sua boca: eu não sou mais crente, eu não sou mais cristão, eu não sou mais evangélico, se você continuar dizendo: eu sou sim, eu estou em Cristo, amanhã você vai errar e você já está perdoado. Você vai errar o pecado culposo, quando não há intenção. Fala mal de alguém, é injusto com alguém. Você está entendendo? Tem que contar uma mentira para o problema não se tornar maior. Isso é o pecado culposo, quando não há intenção de cometê-lo. Você está entendendo? Então amanhã você vai cometer isso, um desses deslizes. Você já está perdoado. É o que Paulo está dizendo: nele vós estáis aperfeiçoados, isto é, o perdão de todos os vossos pecados, pecado do passado, do presente e do futuro. O pecado culposo. Existe um tipo de pecado que eu e você, que vivemos a fé, não podemos mais cometer. É o doloso. É aquele que é feito conscientemente. É o pecado que leva à morte. Esse aí, quem está em Cristo, liberto, não pode mais roubar, matar, se prostituir, mentir por maldade, por amar a mentira, enganar os outros, adulterar. Isso aí o homem da fé não pratica mais. Você compreende isso? Então, as pessoas precisam compreender isso. As pessoas precisam compreender que a Bíblia, ela faz diferença de pecado. A Bíblia faz diferença, faz menção. Existe pecado que é para a morte e existe pecado que não é para a morte. A Bíblia diz isso. E eu provo para você. Então ele disse aqui, minha justiça se tornará uma luz
para todas as nações. A resposta é a justiça de Deus, filho. O povo lá em Romanos, lá que Paulo falou, eram zelosos para Deus, pensavam estar no alto padrão pelos seus sacrifícios. Só que o Paulo disse que o zelo deles não tinha como base o real conhecimento. Então, eles eram ilegais, porque eles buscavam estabelecer a sua própria justiça. Eles se relacionavam com Deus. O que é estabelecer a própria justiça? É isso aqui: se relacionar com Deus com base na sua perfeição, no seu acerto, na sua consagração, na sua oração. Eles tentavam ser aceitos e favorecidos por Deus com base nisso. E eu sou aceito e favorecido por Deus com base no que Jesus Cristo fez para mim. Isso é a aliança da fé. Você está entendendo? É por isso que lá em Coríntios 1, em cima, antes do versículo 30, você vai ver o Paulo dizendo lá: aquilo que é loucura para o mundo, aquilo que é desprezível para o mundo, aquilo que nada é para o mundo, porque Deus escolheu as coisas loucas desse mundo. Então, irmãos, contemple a vossa vocação diante de Deus, porque foi vocês que Deus escolheu, e justificou, e glorificou, e santificou, e tornou propriedade dele. Isso desafia até o miserável que está nessa vida, até o miserável que está vivendo nessa vida que é desprezado, que é loucura para a sociedade, que não vale nada, desafia até ele acreditar que Deus ama ele. Você vê o que é o Evangelho? O Evangelho é loucura na pregação. Isso é o Evangelho da graça, radicalmente. Você está entendendo? Até o indivíduo lá, que Deus fez tudo por ele, ele duvida. Rapaz, não acredito não. Não acredito que eu tenho perdão não. Eu não acredito que eu sou amado, se eu sou desprezado até pela minha família. Porque a religião diz que ele tem que ser perfeito para Deus aceitar ele. É a fé, filho. Se você acreditar, o poder de Deus começa a operar em você e libertar você da droga, do crime. Você está entendendo? Do pecado mortal. Se você receber plenitude, ele transforma você, porque ele é poder de Deus. O Evangelho não é só palavras não, é poder de Deus. Esse ensinamento é poderoso. É por isso que aqui o Isaías profetizou para nós: minha justiça se tornará uma luz para todas as nações. Olha aí, Jesus Cristo, a justiça dele. Aí versículo 5: eis que a minha retidão logo chegará. Deus deu uma retidão da parte dele para nós, porque a nossa não serve. Você está entendendo? Ou nós acreditamos que somos retos, aceitos, abençoados, dignos da vitória, ou nós tenhamos a ousadia para entrar na presença de Deus com toda a confiança pelo que Ele fez por nós, ou então você nunca encontrará outra porta. Nunca. Você nunca encontrará outra porta para chegar à presença de Deus, nunca. Esse é o caminho estreito da fé, o da graça, o da justiça de Deus. Esse é o caminho estreito, não tem nada a ver com o pecado não, é a fé. Ou você acredita na justiça de Deus, no que Ele fez por você, ou você vai tentar viver como a multidão, a maioria, vivendo pela justiça própria. São muitos os que vão por aí. O caminho da religião. O caminho da religião. Aleluia. Rapaz,
Eis que a minha retidão logo chegará. Isaías 51, 5. Minha salvação já está a caminho. Presta atenção que não procedia do homem. E meu braço logo implantará o que é justo entre as nações. As ilhas confiantemente esperarão em mim. Os reinos, né? Aguardarão com paciência pela ação do meu braço forte. Versículo 6. Erguei, pois, aos céus vossos olhos, e voltai vosso olhar para baixo, para a terra. Os céus desaparecerão como fumaça, a terra se gastará como as vestes, e seus habitantes morrerão como moscas. Mas a minha salvação permanecerá para sempre, a minha justiça jamais falhará. A justiça do Senhor não falha. A justiça de Deus não falha. Alguém que constrói a sua vida em cima da justiça de Deus, esse alguém contempla Deus na terra. Contempla a favor da terra. Você está entendendo? Aí ele diz mais no 7, ouvi-me vós que conheceis a justiça, povo que tem a minha Torá, lei no coração. Não temais a injúria dos homens, não fiqueis apavorados com os seus insultos. Por quê? Ele está falando isso aqui já como se ela tivesse presente. O versículo 7 fala como no dia de hoje, como ela já está estabelecida. Ele fala para você que vive a graça, que crê na justiça de Deus como a sua retidão, e não que tenta estabelecer uma. Você entende isso? Então ele diz: não temais as injúrias dos homens. Por quê? Porque o homem vai falar mal de você. O homem vai dizer que você se desviou porque você saiu da religião. Vai insultar você. Não fiqueis apavorados com isso. Tem gente que desiste da graça, até encontra a libertação, mas aí depois desiste porque se acovarda. Aleluia. Quando eu saí da religião, veio um pastor que se dizia amigo meu: ei, pastor Márcio, eu ouvi dizer que agora o senhor dá a Santa Ceia até para pecador. Eu digo: o cálice não é para remissão de pecado, até o pecador mesmo tem que tomar. Para que o que se acha santo vai tomar se ele já é santo? Por formalismo? Para mim é o pecador que tem que tomar mesmo. Isso é radical, não é? Se o pão é o símbolo da nossa cura, foi dado por vós. Esse é o meu corpo que é dado em favor de vós. Está escrito assim: em benefício de vós, foi partido por vós. Então há um benefício no pão. O que é? A cura. Ele levou no seu corpo as nossas enfermidades, o pão. Então não é o enfermo que tem que participar. Esse é o cálice da nova aliança do meu sangue, derramado para a remissão de pecados. É o santo que tem que ter os seus pecados perdoados? Já é santo. Nós temos sido uma reprodução errada por muitas décadas. Essa é a verdade. Só que eu não aceito isso sobre mim, não. Eu não aceito. Aleluia. Eu não vou ser eco de ninguém na minha geração. Eu vou ser uma voz que Deus me fez na palavra dele. Uma voz. Bendito é o Senhor, porque eu vivo o meu propósito. Propósito pelo qual Deus me chamou para viver.
Então ele diz: não temais as injúrias dos homens, não fiqueis apavorados com seus insultos. Tem gente que se apavora, pois Deus me dá sabedoria para rebater na hora. Eu não fui chamado para fazer amigo nessa terra, eu fui chamado para pregar o Evangelho. Eu fui chamado para pregar o Evangelho. E ele diz: com certeza a traça os devorará como uma roupa qualquer. As larvas se alimentarão dos seus corpos, como devoram a lã. Mas a minha justiça durará para sempre, e a minha salvação de geração em geração. Que lindo, né? Palavra do Senhor. Deus abençoe a todos que estão conosco aí nessa live. Graça sobre graça. Primeiro eu queria chamar você para se inscrever no nosso canal lá no YouTube, tá bom? Virtude do Espírito Manaus é o nome do nosso canal lá. Vá lá, né? Pesquise lá no YouTube, entre lá e inscreva-se, está lá, inscreva-se lá, por favor, tá bom? Para que possamos alcançar as 1000 pessoas e poder transmitir ao vivo no YouTube. E segundo, quero chamar você para ajudar essa obra, nos ajudar a honrar e ser 2 programas de rádio. Estamos com esse desafio de honrar e ser 2 programas, que em meio a essa pandemia no mundo, Deus nos desafiou a isso e eu aceitei. E eu queria chamar você, vem conosco. Tá bom? Ligue para nós, 992 61 62 63. O DDD é 92, tá bom? E nos ajude com essa obra. Essa obra é uma obra de fé, né? Então eu não posso fazer ela se não for vivendo a fé. E fé é a certeza naquilo que você não vê. E eu estou com esses 2 programas aí para honrar. Valor alto. E só a graça de Deus para nos abençoar. E eu tenho certeza que ela é viva na minha vida. Tá bom? Deus abençoe.